Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Parábolas de Jesus. E há verdades tão poderosas que não cabem em mentalidades antigas. E a parábola dos odres velhos e odres novos expõe exatamente isto. Registrada no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 17, Marcos, capítulo 2, versículo 22 e Lucas, capítulo 5, versículo 37 e versículo 38, revela uma tensão espiritual que atravessa muitos séculos. O novo vinho que Deus derrama não sobrevive em recipientes que se recusam a mudar. Essa parábola provoca uma pergunta desconcertante. Quantas vezes você pediu um novo começo, mas insistiu em manter a mesma estrutura interior, sem mudança, sem transformação? Essa abertura revela a contradição que muitos vivem hoje na realidade. Desejam um novo, mas continuam presos ao velho. E a parábola mostra que esta mistura nunca termina bem. E aí, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. E Jesus apresenta essa parábola no mesmo contexto em que ensina sobre o remendo novo. Ele estava na Galileia cercado por discípulos fariseus e seguidores de João Batista, em uma conversa acalorada sobre tradições, jejuns e rituais religiosos. O ambiente estava carregado de questionamentos sobre o motivo pelo qual os discípulos de Jesus não seguiam os mesmos costumes rigorosos dos religiosos da época. Era um choque de culturas espirituais. O reino que Jesus anunciava estava colidindo com as práticas que já não carregavam mais vida. Ali, diante de um público dividido entre tradição e transformação, Jesus usa o vinho e os odres para explicar o que ninguém queria admitir. A parábola descreve algo muito familiar nos judeus da época: odres feitos de couro, usados para armazenar vinho. Com o tempo, esses odres antigos, eles endureciam e perdiam a flexibilidade. Jesus explica que ninguém coloca vinho em odres velhos, porque o vinho em fermentação fazia romper, derramando tudo. O correto é você colocar um vinho novo em odres novos, maleáveis e preparados para suportar a expansão, ou seja, a fermentação. A imagem é simples, mas carregada de profundidade. O vinho representa algo vivo, em movimento. O odre velho, rígido e frágil, não tem a capacidade de acompanhar esse processo. Assim, Jesus usa um elemento cotidiano para revelar uma verdade espiritual universal. A mensagem central espiritual dessa parábola é clara e penetrante. O novo de Deus exige estruturas internas renovadas. A metáfora central é a incompatibilidade entre transformação e rigidez. O vinho novo ele representa o mover do Espírito Santo, a revelação fresca, a mudança profunda. Os odres representam a nossa mente, coração e disposição. O ponto-chave é que o novo não se ajusta ao velho, ele rompe. Jesus não veio para adaptar o seu ensino às expectativas religiosas da época, mas para inaugurar uma realidade completamente nova daquele sistema que já ali estava implantado. Essa parábola mostra que não adianta receber algo divino se a nossa estrutura interior continua endurecida. Na vida moderna, essa parábola confronta quem quer resultados espirituais sem uma renovação emocional, mental e comportamental. Pessoas que pedem direção, mas não querem abrir mão do controle, que buscam crescimento, mas que resistem ao desconforto da mudança, que querem um vinho novo, mas permanecem no mesmo padrão de sempre. Essa história revela por que muitos se frustram espiritualmente, tentam viver coisas novas, mas com atitudes antigas. Mas ela também consola ao mostrar que Jesus não rejeita ninguém.
Ele simplesmente nos chama a sermos odres novos, flexíveis, ensináveis, dispostos a crescer. O problema nunca foi o vinho, mas sempre foi o recipiente. Então as coisas que acontecem o problema não é de Deus, não é das circunstâncias, mas os problemas muitas vezes somos nós. O alerta central dessa parábola é chocante. O vinho novo rompe os odres velhos. O erro comum é acreditar que dá para encaixar o mover de Deus com velhos hábitos, velhas crenças e velhos sistemas emocionais. O ponto cego é achar que o vinho novo se adapta a nós, quando na verdade somos nós que precisamos ser transformados para recebê-lo. A retenção máxima dessa parábola está justamente nessa revelação incômoda. Deus não desperdiça vinho, ele apenas não o derrama onde haverá rompimento. A pergunta não é se o vinho está pronto, mas se você está pronto, se o odre está em capacidade e condições de receber aquele vinho sem se romper. E a conclusão dessa parábola é como uma lâmina espiritual. Deus ele não remenda o velho, ele cria o novo. E a pergunta que permanece quando ao final do vídeo é profunda e inevitável para eu e você refletirmos. Você está disposto a ser transformado para receber o que Deus quer derramar na tua vida? Ou você ainda insiste em permanecer como um odre velho, com as coisas velhas? Então é uma escolha de que eu e você precisamos fazer diariamente, todos os dias. Para você que chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. E até o próximo vídeo.